Quanto tempo leva para sair o porte de armas? Fica aí, você vai assistir esse vídeo e vai entender qual é o prazo médio. Fala galera, seja muito bem-vindo, esse é o canal Thiago Gatilho e hoje você deve estar percebendo uma diferença no estúdio, né? Resolvemos agora mudar um pouquinho, sair daquelas quatro paredes, mudar um pouquinho os ares e vir para o ar livre. Porque já que a gente vai falar sobre liberdade de ter uma arma, nada mais concreto e nada mais justo que fazer esse vídeo ao ar livre, né? A casa tá ali, mas aqui tá mais tranquilo, solzinho, tá quente, tá tranquilo. Mas vamos ao que interessa. Quanto tempo leva para eu receber o meu porte de arma, se eu receber, tá? Isso aí a gente sabe muito bem que não é certeza absoluta você ter o seu porte de armas no Brasil hoje. Então, vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, a gente tem que entender que são processos e etapas que vão ser diferentes para cada pessoa. Porque existem algumas formas de você ter o porte de arma e dentre elas, a gente vai falar sobre algumas, mas primeiramente, você vai ter que ter a sua arma. Tiago, ainda não comprei a minha arma pelo Sinarme. Vai ter o prazo de você ter a autorização de compra para depois você entrar com pedido de porte. Porque você não pode pedir para portar algo que você ainda não possui. Esse é o entendimento da Polícia Federal. Então, primeiro processo, pedido de aquisição de arma formalmente à Polícia Federal. Quanto tempo leva? Bom, tu vai ter que fazer o teste de tiro, o teste psicológico, aquele processo todo que a gente já sabe como é. Comprovação de residência, endereço fixo, RG, não estar respondendo a inquérito ou processo criminal. Apresentando isso, quando você dá a entrada na Polícia Federal, em torno de 45 dias, você estará com a arma na mão. Mas o prazo é mais ou menos o seguinte. Vamos dizer que você leve uma semana para juntar essa documentação e realizar os testes. Uma semana para você dar a entrada e pagar GRU e tudo. Uma semana de análise, então vamos dizer que esse meio termo aqui são 14 dias, com mais 7. E saiu a autorização depois desses 14 dias, você leva aí uma semana para comprar a sua arma. 4 semaninhas, emissão de CRAF, vamos botar com segurança 45 dias, mais 30 dias é perfeitamente possível você ter sua arma. Estando de posse da arma, aí agora você vai entrar com o pedido de porte. Você vai ter que justificar o porquê, como, o que, vai ter que realizar todo aquele processo de juntada de documentos e fazer a famosa efetiva necessidade. Na efetiva necessidade é onde vai estar o grande detalhe do pedido de porte de armas. Você tem que comprovar que você tem uma motivação certa e justa para portar uma arma no Brasil. Porque lembre-se, a liberação do porte ela é exceção à regra. Então você tem que fundamentar muito bem a efetiva necessidade. Tem até vídeo no canal falando sobre justificativas e possibilidades para a liberação do porte. A gente não vai entrar nesse assunto para não estender muito o vídeo. Lembrando que o vídeo é falando só sobre prazos e não sobre como tirar o porte. Então vamos focar somente no prazo. Uma coisa muito importante que eu costumo dizer é: se você está fazendo o processo de aquisição já com a intenção de pedir o porte de armas, quando for fazer o teste de tiro e o teste psicológico, já informa aos profissionais que a intenção é o porte, pois você vai fazer o teste de tiro já voltado para o porte e o teste para o porte, ele também é válido para a aquisição. Então, você só vai fazer o teste uma vez, vai pagar um pouquinho menos, porque se você fizer o teste de aquisição e depois voltar para fazer o teste de porte, fica mais caro. Então, se a intenção é pedir o porte, já faz o teste para porte e pede 2 vias. O cara não vai se negar a dar 2 vias do teu processo. Ou não precisa nem de 2 vias hoje, já que o processo é digital, tu escaneia uma vez e depois escaneia novamente no processo seguinte. Lembrando que a GRU do porte
é uma GRU que nesse caso só é paga após o deferimento, até porque a gente está falando de uma GRU de quase R$ 1.500, 1.466 se não me engano. Então a GRU tu não vai pagar no processo, quando está entrando no pedido, você só paga depois que sai a autorização de pagamento da GRU, que é quando sai o deferimento lá para o final do prazo. E que prazo é esse, Tiago? De acordo com a instrução normativa, fala-se de 90 dias. 90 dias é o prazo que costuma se dar? Em Pernambuco, não. Em Pernambuco é muito difícil, pois vão criar aqui um fluxograma do teu processo de porte do que normalmente acontece com o teu pedido. Não é via de regra, tá? Mas normalmente vai acontecer isso, assim, é via de regra acontecer, corrigindo, mas não é 100% certeza que vai passar por todas essas pessoas, todos esses agentes, e que vai ter esse caminho aí. Às vezes recebe um não logo no começo, tem uma série de motivos, como eu disse. Nem tudo dá para bater o martelo, mas normalmente acontece esse. Primeiro, você entra com o pedido de porte de arma de fogo. Quando você protocola, normalmente um estagiário ou um agente iniciante vai receber o teu processo eletronicamente ou fisicamente, não sei como é que está aí no teu Sinarme, e ele já está instruído pela delegacia a quem ele deve designar o processo. Se vai ser o agente parecerista, se vai ser o agente especial. Seguindo para esse agente, que já é a primeira etapa, isso aí ele já faz logo no começo. O agente tem lá um prazo, que eu não sei qual é, mas também eu acho que eles têm condições de ir postergando. Mas ele tem o prazozinho lá no Sinarme 2 do sistema, designou, vai fazer a análise de pré-checa, né, que é a análise documental. Os documentos estão todos ok, ou ele mesmo, caso ele tenha autoridade para isso, ou ele encaminhará para um parecerista ou para uma pessoa que tem autoridade para analisar a efetiva necessidade, que é o que a gente sempre fala, o ponto crucial do processo, porque é a única coisa que tem a discricionalidade. O resto do processo, ele é objetivo, juntou toda a papelada, juntou o documento, tudo que se exige, ele vai passar, mas vai enganchar na efetiva necessidade. Quando chega no analista da efetiva necessidade, que a gente chamava de parecerista, mas eu não sei como está sendo chamado ultimamente, ele vai gerar um parecer. E esse parecer vai ser favorável ou desfavorável à liberação do seu porte de armas. E ele costuma fundamentar. Não aquela fundamentação que a gente recebe do indeferimento, que é meio que um copia-cola para todo mundo, que muitas das vezes o cara é empresário e recebe. Não obstém o fato do requerente ser dentista. Eu já peguei processos desse tipo, que é basicamente um copia-cola. A gente chega a pensar, porra, será que o cara analisou mesmo o processo da gente? Mas enfim. Passando pelo parecerista, ele deu parecer positivo ou negativo ao seu pedido, chega ao delegado do Sinarme. E aí é onde vai ter a divisão de: o delegado do Sinarme analisou a tua efetiva necessidade, analisou o parecer. Se ele concorda, ele chancela. Costumo falar que isso aí é 99% de certeza que teu porte vai sair. Não é 100%, por quê, Tiago? Já que ele é o delegado do Sinarme. Porque além dele, vai ter a assinatura lá do superintendente, que é o final do caminho. E é essa assinatura que às vezes pode dar algum problema. Então, o parecerista deu ok, o delegado do Sinarme deu ok, segue para a assinatura do deferimento. Quando segue para essa assinatura, ou diretamente para o superintendente, ou para um agente designado, um substituto, sei lá, um delegado substituto que tem autoridade dada pelo superintendente para deferimentos ou indeferimento do porte, é onde vai ter a segunda assinatura, né, a segunda autorização, e aí que sai a permissão para pagamento da GRU e já sai o deferimento, que aí pagou a GRU, apresenta a GRU, você vai informar ao Sinarme que pagou, vai mandar o comprovante ou eles vão identificar.
uma semaninha no máximo você está com seu porte com permissão para impressão. Agora pelo Sinarme 2, que é o processo eletrônico do Sinarme. Quanto tempo decorreu isso? Em média 4 meses. Acontece de ter outras demoras? Tem. Eu tenho processo de 6 meses, processo de 8 meses, processos de mais de 1 ano. Tiago, mas saíram deferido? Não saíram deferido? Tem casos que saiu indeferido, tem casos que saiu deferido. E uma coisa que eu costumo falar é: deixa a polícia seguir o rito dela tranquilamente, sem botar pressão, porque como eu falo sempre, a via de regra é deferir. Infelizmente a gente às vezes está correndo um grave risco, por isso que você está pedindo porte, e você está lá ansioso para, velho, alô da polícia, ou fala com teu despachante, vê lá se o processo anda, faz o processo andar, tal. Não adianta, porque se você pedir muito, vai acontecer de o delegado ou quem tiver com o processo designado vai dizer: quer que eu dê um deferimento, quer que eu dê um resultado? Pronto, indeferi. Dei o meu resultado. Não foi o que você quis, mas eu dei o meu resultado. Então, vamos deixar a polícia andar tranquilamente. Se deu indeferido, entra na reconsideração. Você vai reconsiderar para Brasília, como a gente fala, porque quem deferiu foi o superintendente. Se foi o superintendente, a gente vai ter que recorrer para o chefe do superintendente. E aí é onde está a demora. Brasília recebe todos os pedidos de indeferimento de todos os estados. Então, tu vai entrar numa fila gigantesca. Qual é o prazo? 6 meses, 8 meses, como eu disse. Então, em média, quanto tempo leva um processo de porte? De 4 meses no mínimo a 8 meses para tu ter a tua decisão positiva ou negativa. Mas o que eu falo e o que eu queria que vocês entendessem é: normalmente, em uma delegacia de Sinarme, existem uma série de outros processos que o delegado vai estar analisando. Não só o processo de aquisição ou pedido de porte ou renovação. Outras investigações. Então, por muitas das vezes, eu já vi casos de o processo tá lá parado no sistema porque o delegado saiu em operação, saiu em investigação, ou saiu de férias e não designou o substituto, que acontece muito, e o teu processo fica lá parado. Então, paciência, não é o que a gente gosta, não é o que a gente gostaria que fosse o comum do Brasil, da burocracia do Brasil, mas é o que acontece. Então, quem é CAC já está acostumado com a demora do Exército. E a gente costuma falar: qual o pré-requisito para você ser um CAC, caçador, atirador e colecionador? O principal para mim é ser paciente. Para quem pede o porte é a mesma coisa. O cara tem que ser paciente. Eu sei que quem está pedindo porte está recebendo uma ameaça, está lá ansioso. Velho, se for realmente uma coisa extrema, conversa educadamente com o Sinarme, vai lá pessoalmente. Em época de Covid a gente não sabe como é que está o atendimento na sua região, mas seja o mais educado possível, seja o mais paciente possível, pois eles têm o poder da caneta. Então, fica aí a dica. Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente está tentando realmente fazer vídeos em lugares mais abertos para que não fique só aquele fundo de parede. É muito bonito ter aquelas armas lá no fundo, mas cansa, né? Então, vamos mudar um pouquinho, vamos ver aí o que é que a gente faz. Não se esquece de se inscreve lá no Instagram, @Thiago Gatilho, se inscreve no canal, deixa o curtir se gostou. Fala aí embaixo se você já deu entrada no processo. Quanto tempo levou o seu processo? Foi deferido? Aliás, não fala nem se foi deferido ou indeferido. Fala só sobre o processo e olhe lá. Porque quem tem porte não pode sair dizendo a ninguém. Isso é a primeira regra de segurança, tá? Não conte e não tire o seu elemento de surpresa. Se tu chega e sai dizendo a torta e a direita que tem porte ou deixa de ter, velho, a turma vai saber como vai te abordar. Então, atenção e segurança sempre. Até mais.